Saudação de paz para vocês, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Evandro Moretti para mais uma palavra, um vídeo coerente da fé cristã. E hoje eu vou responder a pergunta que algumas pessoas têm me feito: se mulher pode ser pastora? Bom, respondendo a pergunta, mulher e nem homem pode ser pastor conforme o sistema inventou esse título, tá? Você vai aprender neste vídeo exatamente isso, que se for para defender um rótulo que a denominação criou, nem mulher e nem homem deveriam querer tanto essa função, ok? Você que não é inscrito neste canal, por favor, se inscreva, e todos quantos assistirem este vídeo, por favor, deixe o seu like, isso é muito importante para que o alcance seja maior. Eu quero ler aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, onde está escrito: a mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. Eu não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Bom, essa segunda parte do texto aqui se refere à interpretação judaica a respeito da fragilidade da mulher em relação a assuntos sérios, tá? Eu tenho certeza que com a evolução do pensamento sobre isso, Paulo não abordaria essa questão dessa forma, ok? Os judeus, eles tinham uma visão machista a respeito de muitos assuntos, ok? Então nós não podemos atribuir a Paulo uma inspiração total quando ele estava falando a respeito deste assunto, ok? Porque isso dá base para dizer que a mulher seja inferior ao homem. Mas enfim, tentando interpretar a linha de raciocínio de Paulo, que foi fariseu, que aprendeu aos pés de Gamaliel, que era um rabino judeu, ele tinha em mente tudo aquilo que ele tinha aprendido dentro do judaísmo, restando a ele muitos resíduos ainda do judaísmo, inclusive a sua percepção sobre as mulheres. O que Paulo então defendeu é que as mulheres, devido a terem sido criadas depois de Adão, teriam então que ser submissas na questão da palavra, do evangelho, do ensino. Bom, até aí nós temos uma cultura judaica, mas havia algo mais, tá? Havia, por exemplo, a questão de que mulheres não aprendiam, lembrando que não havia Novo Testamento, só existia o Antigo Testamento, a parte bíblica que nós chamamos de Antigo Testamento, que vai de Gênesis até Malaquias na nossa Bíblia, ok? Então nós precisamos entender que o aprendizado acerca das Escrituras era muito para o homem. Os homens é que faziam parte do sinédrio, os homens é que tinham maior interesse, e as mulheres eram deixadas de lado nos assuntos religiosos, nos assuntos da questão do judaísmo, tá? Então, o que acontece? A gente precisa entender que na própria cultura judaica havia essa exclusão da mulher em assuntos referentes às escrituras, tá? Onde que eu quero chegar, porque a pergunta é essa: mas mulher pode ser pastora? Pelo que eu entendi, não há problema quanto a isso. Sim, quanto ao título de pastora, nós temos um problema. E não é só para a mulher que eu digo isso. Eu digo também para os homens, ok? Deixa eu deixar minha Bíblia aqui e explicar melhor para vocês. Esse título de pastor, ele começou a ser buscado nas denominações por se tratar, primeiro, de um status. Ser pastor de uma comunidade traz algum status, algum reconhecimento, tá? E muitos começaram a buscar isso em comunidades, principalmente onde o protestantismo se agigantou, né? Onde o protestantismo cresceu. Então as pessoas começaram a ter a função pastoral como uma função de destaque, né? De honra. E se não fosse isso, eles não quereriam, não buscariam
esse rótulo, tá? Então, primeiro, a função pastoral, segundo o Evangelho, ela é uma vocação, conforme está escrito lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. Ela nunca foi um rótulo, tá? Não há na Bíblia uma recomendação a que se chamem as pessoas de pastor ou pastora. Então, primeira coisa que eu quero usar para defender que mulher não deveria ter o título de pastora. Primeiro, mulher e nem homem, a maioria das vezes hoje, buscam a vocação pastoral. O que querem é o título por causa do reconhecimento. Ok? Segunda coisa, o título de pastor também passou a ser sinônimo de profissão, principalmente por conta dos ganhos exorbitantes, tá? Em alguns casos mantiveram apenas o status, tá? E a simplicidade se manteve na questão dos ganhos, mas em outros casos, principalmente no movimento pentecostal e neopentecostal, os pastores começaram a ser associados a também alguém que tem, além de status, dinheiro, tá? E essas denominações começaram a meio que endeusar esses homens como se fossem superiores. Depois a gente vai falar sobre isso, tá? Então, a fama, o status e o dinheiro começou a ser um atrativo na questão do rótulo pastoral. Lembrando que o que as pessoas querem saber é se a mulher pode ser pastora. Eu estou aqui defendendo que pastora, nos moldes denominacionais, nem mulher e nem homem deveriam ser, ok? Outra coisa, além do dinheiro que fez as pessoas prestarem atenção no rótulo pastoral, é a questão da suposta superioridade espiritual. Esses caras começaram a enxergar a si mesmos como alguém que tinha mais intimidade com Deus do que os outros. E por isso muitas pessoas começaram a quererem galgar a posição pastoral, tanto mulheres quanto homens, por conta de acreditarem piamente nessa mentira de que eles de fato têm alguma autoridade divina superior aos demais irmãos. Bom, isso é mentira, não existe, tá, uma unção diferenciada para os pastores. Eu já quero abrir um parênteses aqui para explicar o que é pastor segundo o Evangelho. Na verdade, é apenas um irmão mais experiente, tanto é que se usava muito o rótulo ou o título de ancião para designar este irmão, mas ele não endeusava o título, tá? Era mais para critério de reconhecimento na hora de ser apontado para uma comunidade ou por uma comunidade, onde está o seu mentor, onde está a pessoa responsável, com quem eu posso conversar a respeito dessa comunidade. Então, apontavam um irmão mais velho, tá? E ele não se achava, no início da fé cristã, um superior, tá? Não, ele só tinha mais experiência, mas eles nunca, principalmente no início, tá, começaram a se auto-intitular como maiorais diante dos irmãos. Hoje você vê nessas comunidades esses caras se considerando superiores, né, tanto mulheres quanto homens que se intitulam pastores, se considerando superiores, como tendo uma unção maior diante de Deus do que os demais irmãos. É tudo falácia religiosa, não passa de mentira e criação, manobra do sistema. Tá um lixo, desculpe a palavra, desculpe a expressão, esse negócio dentro das denominações, inúmeras delas aqui no Brasil. Esses caras se considerando superiores, tanto mulheres quanto homens, ganhando salários exorbitantes, e essas pessoas que também não estudam o Evangelho, acreditando em tudo que esse pessoal diz. Eu quero que você acorde. A minha oração é que você, que é membro, que ainda insiste em denominações onde há um figurão, uma figurona, se achando a superior, a maioral, onde tem títulos envolvidos, né? Essas pessoas que gostam de ser rotuladas ficam até chateadas quando você não chama ela pelo rótulo. Se chamar pelo nome apenas não gostam, tem que chamar pelo título: pastora, pastor, apóstolo, apóstola. Foge de lugares assim. Eles estão ali vendo e enxergando você como um número. Não estão enxergando você com o olhar do Evangelho, que coloca todos do mesmo tamanho. A graça veio para nivelar a gente.
e não para nos tornar como pessoas em uma escada ou em uma pirâmide, onde um está no topo e o outro está na base. Não, isso é criação da religião, certo? Então, esses são os motivos, tá? É status, é dinheiro, é uma suposta autoridade, é superioridade, tá? Então, nem mulher e nem homem deveria buscar o rótulo pastoral das denominações. Porque pastor, segundo o Evangelho, é uma vocação. E quando era um rótulo, era só para critério de informação. Se alguém perguntasse, tinha alguém ali para apontar como um irmão responsável por responder por um grupo de pessoas, nada espiritualmente falando. E quando a Bíblia diz ali em Hebreus, tá? Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, é porque o pessoal, na época em que o livro de Hebreus foi escrito, tá? Isso está lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Os pastores gostam de usar como que impondo uma submissão nos crentes. Tá? Quando esse texto foi escrito, haviam pessoas com todo tipo de filosofia. As principais eram o gnosticismo e o judaísmo, os chamados judaizantes, que estavam interessadíssimos em trazerem pessoas de volta para os seus nichos de pensamento ou para suas filosofias religiosas. E o que acontecia? O contato com o evangelho as pessoas tinham através desses mentores, chamados pastores, irmãos mais velhos, tá? Não tinha uma Bíblia impressa, só tinha geralmente o Antigo Testamento e algumas cartas que os apóstolos endereçavam. Algumas estão presentes na nossa Bíblia, que são chamadas das cartas paulinas, por exemplo, o livro de Hebreus e outras. Mas enfim, essas pessoas elas não tinham contato tão grande com uma infinidade que hoje nós temos para ter acesso ao Evangelho. Então, obedecer aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles era um pedido de um alerta, como que deixando claro para os irmãos que, olha, se vocês não estiverem perto de um irmão mais velho, de um irmão mais experiente, vocês correm o risco de serem abordados por esses caras que estão aí entregando suas filosofias religiosas aos montes e tem gente caindo. Então, obedecer aos vossos pastores, mas isso está no versículo 17. No versículo 7 do mesmo capítulo, que é o capítulo 13, havia um critério para se obedecer a esses pastores. Era só se eles imitassem a Cristo. Isso no versículo 7. E no versículo 8 está o padrão que eles deveriam seguir, que é Cristo. Então não eram superiores, também não viviam de regalias, não ganhavam salários exorbitantes, não ficavam pedindo para o pessoal chamarem eles pelos rótulos. O que eles tinham de verdade era alguma experiência e usavam essa experiência a serviço do seu próximo. Tá certo? Então, essa galera que está perguntando para mim se mulher pode ser pastora, 99% das vezes eles estão querendo saber se pode ser pastor ou pastora no sistema religioso. E a resposta é: foge disso, meu filho, minha filha. Foge disso o mais rápido possível. Não queira ser pastor ou pastora na denominação. Tá? Pastor, segundo o Evangelho, é aquilo que eu disse, um irmão mais experiente. Tá? E se você perguntar, mas existe essa vocação para mulheres? Sim, só que elas não ficam se gabando. De forma que se você chamar alguém que é de fato uma pastora segundo o Evangelho, uma irmã mais experiente que ajuda outras pessoas, ela não muitas vezes, ela nem mesmo terá o título de pastora em uma denominação, certo? Então é possível você encontrar pastores que são pastores ou pastoras na vocação e na enorme maioria das vezes eles não são pastores na denominação. E o que realmente importa é quando a vocação está na vida e não no rótulo, tá certo? Então é isso que eu quis compartilhar com vocês. Obrigado pela atenção, tá? E um grande abraço a todos. Eu vou deixar o link abaixo na descrição deste vídeo para você que quer adquirir, né, o curso de desintoxicação religiosa ou se tornar membro deste canal para nos apoiar. Um grande abraço.